A minha Bíblia está aberta em Jeremias. O capítulo é o capítulo de número 18. Estamos reunidos em um culto espiritual. E pela bondade, pela graça do Senhor, é nos dado a honra. E eu subo aqui nesse altar com tremor e temor diante ao eterno Deus, para dizer: há um tempo de reconstrução para a vida de pessoas aqui essa noite. Aleluia. Jeremias capítulo é o capítulo de número 18. Vamos fazer a leitura apenas do verso de número 1. Toda honra e toda glória possa ser dada ao Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizer, versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Se assente glorificando e também exaltando o nome do Senhor. Há um tempo de restauração, há um tempo de reconstrução, há um tempo de se reconstruir aquilo que foi quebrado. Ao meditarmos nesta palavra, logo percebemos que o texto está se referindo ao profeta Jeremias. E o próprio Senhor aqui, ele está dizendo: Jeremias, levanta-te e vai até a casa do oleiro. Observe comigo aqui o texto que nós lemos: levanta-te, mas também desce à casa do oleiro. Por quê? Qual que era o objetivo? É na casa do oleiro, Jeremias, que eu vou falar contigo. É na casa do oleiro, Jeremias, que ouvirá as minhas palavras. É interessante que a Bíblia Sagrada está se referindo, quando ela se refere ao oleiro, porque o oleiro nada mais é alguém que tem uma certa profissão de estar trabalhando com barro,
de estar desenvolvendo entre o barro vasos e também alguém que pacientemente ele pega um pouquinho de barro em suas mãos e com toda a paciência ele começa a moldar o vaso. É natural que quando o oleiro ele está moldando, ele está dando forma ao vaso, que ele observe qualidades, mas também que ele observe algumas falhas, que ele observe também alguns defeitos. Agora, cabe ao oleiro, cabe a este profissional, ele ter o interesse de moldar novamente, remoldar e também corrigir as suas imperfeições, para que este vaso ele pudesse se tornar um belo vaso. É interessante, senhoras e senhores, que da mesma forma, apontando para este oleiro, é a mesma forma que Deus hoje, Ele trabalha em nossas vidas. A palavra do Senhor veio dizendo a Jeremias: levanta. Agora perceba comigo aqui, esta palavra levanta é somente para alguém que está prostrado. Você nunca vai pedir alguém que está de pé para que ele pudesse se levantar. Mas Deus aqui, Ele está dizendo: Jeremias, o teu tempo de ficar prostrado acabou hoje. O teu tempo de ficar caído acaba hoje. A palavra de Deus veio a Jeremias dizendo: Jeremias, chegou o tempo de você se colocar de pé. Jeremias, chegou o tempo de você se levantar. Se levantou, agora tem que descer. Para que nós possamos entender que quem faz, quem opera, é o próprio Senhor. Jeremias, ele desce. E no versículo de número 3, nesse comentário desta introdução, Jeremias ele começa a ver a forma que o oleiro ele está agindo, a forma que o oleiro ele está trabalhando. Agora, quando nós meditamos no versículo de número 4, logo nós percebemos que este vaso que está sendo confeccionado aqui pelo oleiro,
ele acaba quebrando. Jeremias, então, ele observa, meus irmãos, que o vaso, ele se quebrou. Jeremias, ele poderia até mesmo pensar: este vaso, ele quebrou, esse vaso agora não presta para mais nada, a não ser lançado fora. Porque o vaso, ele só tem valor enquanto ele está em forma de vaso. Jeremias, ele observa aqui sobre a mesa, sobre aonde que o oleiro, ele está moldando ali o vaso, que era para ser um vaso de valor. O que restou foi simplesmente cacos e cacos espalhados. Agora perceba comigo aqui, para a gente sair da introdução da mensagem. Jeremias, ele está pensando: esse vaso não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora. Mas observe comigo aqui as atitudes do oleiro. O oleiro, ele não descarta esse vaso que se quebrou. E o oleiro, ele começa, meus irmãos, a juntar cada caco, e ele começa a remoldar de novo. Ou seja, o oleiro aqui, ele está remoldando algo que ele próprio fez e estava dando certo, mas que se quebrou. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo, ele diz essa noite à igreja, porque o que vai chamar a atenção nossa não é apenas o vaso que se quebrou. O vaso, ele pode até mesmo estar quebrado, mas o vaso estava na mão de quem? O vaso estava na mão de quem? Ou seja, o vaso, ele se quebrou, mas perceba comigo aqui, o vaso, ele está na mão do oleiro. Aleluia! É o mesmo que Deus aqui dizendo, porque o propósito de Deus aqui era para a nação de Israel. E o próprio Senhor Deus, ele faz uma pergunta: olha, da mesma forma que este vaso se quebrou e está na mão do oleiro, e o oleiro está remoldando novamente, será que isso eu também não poderia fazer como Israel? Ei, olhe para cá. É o mesmo que Deus, ele olhando para você essa noite, dizendo: ei, o vaso da tua vida, ele pode estar quebrado, mas não se preocupe, não entre em desespero, porque você está nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro ele cuida, nas mãos do oleiro ele transforma, nas mãos do oleiro ele traz novamente o vaso à sua origem. É o mesmo que Deus, ele olhando para nós e dizendo: o que é que se quebrou na sua vida? Será que eu não tenho poder para remoldar novamente? Aleluia! A tua vida espiritual se quebrou. É o mesmo que Deus, ele dizendo: será que eu não tenho poder
de assim como esse oleiro remoldar novamente e trazer vida. É o mesmo que Deus, ele dizendo para você que um dia pregava e pela circunstância da vida o vaso acabou se quebrando. É o mesmo que Deus, ele dizendo: será que eu não tenho poder para fazer remoldar novamente esse vaso? É o mesmo que Deus, senhoras e senhores, ele olhando para nós e dizendo: será que eu não tenho poder? Ou será que existe alguma coisa demasiadamente impossível que Deus, ele não tem poder para fazer? Agora, parafraseando o texto aqui, Jeremias, ele poderia até mesmo pensar: mas por que o Senhor, ele está dizendo para mim descer na casa do oleiro? Se tratando da sua natureza humana, por que eu tenho que descer lá? O porquê eu tenho que descer na casa do oleiro? Sendo que esse Deus, sendo que o oleiro, ele pode falar comigo nesse mesmo momento. O propósito de Jeremias ele descer lá é para que Jeremias ele pudesse entender. E Jeremias, ele chegando lá, ele começa a observar três coisas. A primeira coisa que ele observa é que o oleiro, ele está trabalhando. Aleluia, vou melhorar. Perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Quando Jeremias ele chega lá, a primeira coisa que ele observa é que o oleiro, ele está trabalhando. Permita liberar uma palavra profética da parte do Senhor essa noite sobre a sua vida. Eu não sei aquilo que se quebrou na sua vida, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o oleiro, ele está aqui essa noite e ele tem uma boa notícia essa noite para te dar. Ele está trabalhando, ele está trabalhando. Deixa eu ver só você que crê. Uma mão é pouca. O oleiro, ele está trabalhando. O oleiro está trabalhando na tua vida. O oleiro está trabalhando na tua casa. O oleiro está trabalhando na tua família. O oleiro, ele está trabalhando em casamento de pessoas aqui essa noite. O oleiro, ele está trabalhando na vida do teu filho, na vida da tua filha, na tua área sentimental. O oleiro está trabalhando hoje no teu psicológico. O oleiro, essa noite, ele está trabalhando na sua mente. Tu não vai parar, tu não vai desistir. Sabe por quê? O oleiro, essa noite, ele trabalha em prol da tua história. Enquanto o oleiro, ele não quer a última palavra da tua vida, a tua história, ela não acabou. Deixa eu ver só você que crê nessa palavra. Muitos estão achando: ó o caco que está ele, ó o caco que está ela. Quantos estão aqui essa noite assim, por causa da circunstância que a vida lhe proporcionou? Aleluia. E você veio, mesmo em uma posição de caco, que você desceu a casa do oleiro, a casa do Senhor. Essa noite eu tenho uma palavra da parte de Deus sobre a tua vida. Tu não vai voltar para a sua casa da mesma forma, mas essa noite é a noite do qual Deus, ele vai trazer forma.
essa noite pelos olhos espirituais da fé. O Senhor essa noite, Ele vindo como neve atônia, como lebraço, lebraço e amantuinha, e Ele trazendo forma em tudo aquilo que estava quebrado. Em segundo lugar, Jeremias ele observa um vaso que se estragou. Em segundo lugar, ele observa isso: um vaso que se estragou. E agora? Mas ele também observa que esse mesmo vaso que se estragou está nas mãos de quem? Está na mão do oleiro. E o oleiro ele está refazendo de novo esse vaso. Quem que é este oleiro? Este oleiro é o próprio Deus. É o próprio Senhor. O Deus zeloso, o Deus misericordioso, o Deus que um dia, quando eu estava caminhando longe de Cristo, e por causa das minhas imperfeições, Deus usou alguém para me dizer: eu te quebro, mas a tua vida, o diabo, ele não toma. Certas situações acontecem para nos moldar. Certas situações, há momentos da nossa vida que o Senhor ele nos quebra mesmo. Dói. É difícil. Mas tudo isso é porque Ele quer nos moldar, para que você possa voltar a ser aquele vaso de oração, para que você possa ser aquele vaso que tinha prazer em acordar 2 ou 3 horas da manhã e você ficava sós com Deus. Há momentos em nossa vida que o próprio oleiro ele nos quebra. É para que nós possamos entender que Ele quer o melhor de nós. É porque Ele está vendo que está acontecendo alguma imperfeição em nossa vida. Porque quando tudo está correndo bem na sua vida, por causa da nossa natureza humana, a tendência nossa é o quê? É virar as costas para Deus. É nos esquecer de Deus, é nós não olhar para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você já olhou a figura de Cristo ele crucificado? É o mesmo, essa imagem é o mesmo que Jesus ele nos dizendo: eu fiz tudo por vocês, e o que tem feito por mim. É por isso que o Senhor muitas das vezes Ele nos quebra, porque Ele quer nos moldar. Deus é o nosso oleiro. Agora Ele escolheu nós, um objeto tão frágil, um objeto tão cheio de limitações, mas a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Ele, nós temos que entender que o oleiro, ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos a ser pertencente de quem? De Deus, que é o nosso oleiro. E se algumas coisas na nossa vida não estão dando certo, sem sombra de dúvida Ele nos quebra mesmo, para que nós possamos viver intensamente diante da presença dEle.
Porque é melhor para Deus Ele nos quebrar, nos amassar de novo, do que perder a tua vida, do que perder a tua alma, que foi comprada com preço de sangue na cruz do Calvário. Você acha que o olheiro vai te perder pelo diabo? Não vai. Quantas vezes ele precisar te quebrar e te fazer novamente, ele vai fazer. Mas isto é a maior demonstração de amor de Deus para conosco. E também com a nossa vida. Porque a maior prova de amor a gente só encontra quando nós olhamos para o Calvário e entendemos que o Senhor, Ele nos comprou. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com algo acima de tudo isso, que foi com o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Agora, nós que somos comparados com barro, se nós não entregarmos totalmente ao oleiro, não tem como ele nos moldar. Aí eu lhe trago um testemunho, que é a história do meu irmão. Um vaso, que era para ser um vaso de valor, e não permitiu ser entregado nas mãos do oleiro. Um dia eu vou, um dia eu faço, e sempre com o coração endurecido. Resultado, faleceu com 30 facadas e não teve a oportunidade. Ou melhor, teve a oportunidade, mas não permitiu ser moldado por ele. Porque muitas das vezes nós ficamos pensando, amanhã eu faço, amanhã eu tomo a decisão, e se não tiver amanhã? É verdade, aleluia. As oportunidades são para o tempo presente. Por quê? Porque depois que a oportunidade ela passa, não tem como mais voltar atrás. Permite essa noite ser moldado por Ele. Se amoleça diante a presença dEle. Não tem coração endurecido, meus irmãos, que não se amoleça diante a presença do Espírito Santo. Não tem. O Espírito Santo, ele pega aquele vaso endurecido e amolece ele. Pode ser grandão que nem um Caio, mas quando o Espírito Santo, ele pega o vaso, pode ser grandão que for, Deus, ele dá uma nova identidade. O quê? Um coração quebrantado, e a pessoa ela chora que nem criança na presença do Senhor. Na medida em que ele nos molda, meus irmãos, não ficamos apenas com as nossas impressões digitais do oleiro, mas também nós ficamos com as mesmas características de Cristo. Aleluia. Deus, ele mostra aqui que ele tem todo o poder para transformar o barro em um vaso de valor e também um vaso útil diante a presença dele. Glória a Deus. O tempo passou, mas Deus, ele não mudou. Agora, nós vamos permitir ser moldados por ele? Ou vamos dizer, ainda não chegou o tempo? Nós vamos permitir em ser moldados segundo o padrão de Deus em nossa vida?
Ou vamos caminhar e vamos fazer aquilo que nós achar melhor, sendo que o melhor Cristo já fez na cruz do Calvário, que foi nos dar vida e vida em abundância. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Agora olhe para cá. Você acha que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para te dar carro? Você acha que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para te dar casa, para te fazer uma pessoa de nome aqui nessa terra? Jesus ele morreu na cruz do Calvário porque ele te ama. É o amor incondicional. É o amor que supera todas as expectativas humanas. Ninguém se importa comigo. O oleiro, ele se importa assim com você. Pode não estar ninguém aí, como a tua vida que está despedaçada e espalhada assim como o caco. Mas o oleiro, ele se importa assim com a sua vida. É por isso que ele te trouxe você aqui essa noite. Deixaremos ou não o Espírito Santo, ele nos esvaziar do nosso eu, para transformar eu e você em vasos de honra. Não é vaso de desonra não, em vasos de honra, santificação e prontos para que nós possamos ser usados na obra do Senhor. Ou vamos ficar dizendo hoje não, amanhã quem sabe? Será que não chegou o tempo de nós não tomarmos uma iniciativa e uma decisão, em vez de ficar esperando que algo aconteça, mas dar o primeiro passo e provocar que isso aconteça sobre a nossa vida, para que Deus ele comece a nos moldar? Nós temos que se render a Ele. Não podemos ficar, meus irmãos, paralisados como barro, permitindo que o pecado ele tire de nós a alegria da salvação, o poder para fazer a obra, o fervor espiritual do Espírito Santo sobre nós, o coração nosso de bater mais forte, de estar na presença do Senhor. Mas nós devemos deixar que o oleiro ele passe a trabalhar em nossas vidas. E quando eu digo trabalhar, é trabalhar também naquela área em que muitas das vezes nos leva a pensar: mas essa área aí, será? O que Deus ele tem para fazer na sua vida por completo. Não perca aquilo que você tem por direito. Não troque por um prato de lentilha, não. A vida terrena é breve, mas aqui Jesus ele tem para te oferecer é eterno. Devemos, meus irmãos, temos coragem para orar e dizer: Senhor, seja feita não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Se for preciso eu abandonar isso, eu abandono, mas eu quero ser moldado por ti. Se o Senhor quer trabalhar nessa área que está impedindo eu de alcançar a minha salvação, pode trabalhar. Quando eu observo aqui, o Senhor me faz lembrar de Davi.
É o mesmo que Davi, ele dizendo: Senhor, cria em mim um coração reto, um coração puro, diante da tua presença. É o mesmo que Davi, ele dizendo: pode me retirar tudo, só não me retire a presença do teu Espírito Santo. Nós devemos permitir, meus irmãos, para a gente concluirmos aqui, que o Senhor, ele trabalha em nossa vida, para que nós não venhamos ser apenas um vaso velho, duro e reprovado. Há uma canção que diz, coloque de pé: Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você que entendeu essa mensagem, saia do teu lugar e vem aqui na frente, queremos orar com você. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser o vaso novo. Quantos aqui querem ser? Senhor, que todas as palavras, Senhor, negativas, sabemos que palavras dói, nos deixam toda a nossa vida completamente despedaçadas, mas se essa noite o Senhor, através da atuação do Espírito Santo, o Senhor possa, Senhor, meu Deus, esquecer e nem considerar as coisas antigas, porque Tu és o Deus, ó Pai, que faz coisas novas, Senhor, e essa noite na autoridade, Senhor, de pastor, e na autoridade que há no nome de Jesus, Senhor, Pai, eu ministro, Pai, sobre a vida destas irmãs, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, cura na área espiritual, na área sentimental, Senhor, em nome de Jesus, e também no emocional, em nome de Jesus, amém?